Bom, nós estamos em Lucas capítulo 4. E aí vamos começar com a tentação de Jesus. Mas se você me permite, eu gostaria de, ao invés de ler em Lucas, ler em Mateus capítulo 4. Por quê? É o texto paralelo, só que traz algumas riquezas de detalhes que eu acho importante. Mas você vê que o conteúdo básico está ali. Mas eu queria, já que nós estamos falando, ir um pouquinho além. Então, vou ler aqui em Mateus 4, tá? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, veja, quem levou Jesus ao deserto? Então, primeiro Jesus foi cheio do Espírito Santo, batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Logo em seguida, o que aconteceu? Quem levou Jesus para o deserto, ou para uma região desértica para ser tentado, foi o próprio Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo pegou Jesus e levou Jesus para o deserto. Para quê? Para que lá ele passasse 40 dias e 40 noites sem comer. Claro que ele bebeu, mas 40 dias e 40 noites sem comer. Para quê? Para a fim de que ele fosse tentado e fosse pelo diabo, porque sabia que ia ser tentado pelo diabo e tivesse vitória. Então, o primeiro Adão, quando foi tentado, não teve vitória. Agora, o segundo Adão, Jesus, venceu e abriu uma porta para mim. Por que Jesus tinha que ser tentado e vencer? Para que ele pudesse abrir um precedente, para que ele pudesse vencer, não só por ele, mas por mim também e por você também. É claro que o Espírito Santo não largou Jesus naqueles 40 dias, esteve com ele o tempo todo. E pelo diabo, logo no início do seu ministério, então Jesus foi tentado em 3 áreas. Ele foi tentado na carne, na alma e no espírito. Na carne, alma e espírito. Foi tentado com relação a ter, ser e poder. Aliás, as mesmas tentações que têm derrubado toda a humanidade. A tentação de ter, ou a de ser, ou a de poder. Isso é calamidade durante toda a história. Inclusive para os cristãos também, muitos cristãos. A primeira estratégia do diabo foi questionar se Jesus realmente era o Filho de Deus. Ou seja, colocar dúvida se Deus realmente ia intervir por ele. E quando ele diz isso, não só por Jesus, mas se Deus realmente, se nós somos filhos de Deus. O diabo faz a mesma coisa hoje. Coloca dúvida se Deus vai intervir por nós. Ah, dessa a gente não sai. Essa luta não tem jeito. Esse aperto não tem vitória. As mesmas dúvidas. Então entender como Jesus foi tentado e como ele teve vitória, que foi através da palavra de Deus, é fundamental para que a gente também tenha vitórias. Senão a gente vai simplesmente saber que Jesus foi tentado no deserto, tal, história.
E a Bíblia não é história, a Bíblia é vida, é para o nosso proveito, para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que falou, se você é filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Para quem estava morrendo de fome, né, 40 dias, fazer parecer comida naquele momento é tudo que a carne quer. É tudo que a gente quer. Então o diabo sempre ataca de fora para dentro. Ele começa pela carne. Nós somos corpo, alma, que é nossa... corpo é nossa carcaça, que a gente está aqui. A alma é nossas emoções, nossos sentimentos, nosso ânimo, nossa inteligência. E o nosso espírito é o lugar onde Deus fala conosco e onde nós nos conectamos com o mundo espiritual, com Deus. Então essa foi a tentação de ter. Precisa de pão? Você pode ter pão. Afinal, estava com fome, é lícito, tenha pão. Mas Jesus não deixou essa tentação de ter que ter, saciar sua carne, né, que falasse mais alto, principalmente, não tem que dar moral para o diabo nenhum. Depois Jesus foi tentado com relação à sua alma. Lá em 1 João 2, diz sobre a concupiscência dos olhos. Antes foi a concupiscência da carne, né? Concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, ou seja, o desejo de poder, do status. O diabo queria que Jesus se reafirmasse, mostrasse que ele tinha poder, que podia tudo. Cita até a promessa, né, que se lançar, se cair, não vai tropeçar com uma pedra, não vai cair, porque os anjos acolherão. Mas aí é uma promessa para aqueles que confiam em Deus, não para aqueles que tentam a Deus. Tanto que Jesus disse que estava tentando, não tentará o Senhor teu Deus. Então, novamente o diabo questiona se Jesus é o Filho de Deus, né? Então Deus vai livrar. Tenta aí. Agora, observe que o diabo tem um poder extraordinário, mesmo aqui na Terra. Contudo, o poder do diabo está limitado a tentar alguém pular. Ele não pode empurrar mais. Ele não pode empurrar, mas ele pode sugerir que a pessoa pule. Pula aqui. Ele pode sugerir que alguém faça uma coisa, mas o diabo não tem poder para... Porque, acima de tudo, Deus não permite que nada nem ninguém venha contra o nosso livre-arbítrio. O preço mais alto foi pelo nossa livre escolha, nosso livre-arbítrio. E isso Deus não permite que nada nem ninguém toque. Ele não toca e não permite que o diabo toque. Então o diabo pode sugerir que Jesus pule, mas não pode forçar Jesus a pular. E nem ninguém. Essa foi a tentação de ser, né? Provar que ele era filho de Deus, então que os anjos... Essa foi a tentação de ser. Jesus poderia provar que ele era o Filho de Deus e que por ser quem ele dizia ser, os anjos se submeteriam e o acolheriam, o recolheriam para que ele não caísse. Mas, então essa foi tentação na alma. Carne, alma e espírito. Ter, ser e poder. O diabo tentou fazer com que Jesus tivesse outro interesse. Ou seja, tivesse um outro alvo de adoração que não a Deus. Então, olha, eu vou te dar tudo isso. Se você prostrado me adorar, era do diabo. Até aquele momento, ele tinha razão. O diabo não estava mentindo. Naquele momento, ele estava falando o que era correto. Ou seja, tudo aquilo havia sido dado por diabo. Quem deu? Adão. Mas agora o segundo Adão vai e... Opa!
as nações, tudo isso aqui, até então, que ele dominava, Jesus veio para resgatar isso tudo. Hoje não está mais na mão do diabo, está nas mãos da igreja, do corpo de Cristo, da autoridade no nome de Jesus. Então, ele podia... Essa foi a tentação do poder, né? Poderia ter tudo o que quisesse naquele momento. Não esperar passar pelo sofrimento da cruz, ser rejeitado, para depois de muito tempo ser exaltado por Deus. O que o diabo estava propondo é o seguinte, ó, cara, esquece, você pode ter tudo isso agora. Não tem que passar por nada, não tem que ir para a cruz, você não tem que ser desprezado, menosprezado, sofrer ali. Eu te dou tudo agora. E essa é uma estratégia do diabo. São as promessas imediatas, entendeu? De querer suprir agora. Se Jesus tivesse se dobrado, onde a gente estaria hoje? Então, arreda Satanás. Arreda, vai para trás, cai fora. Só o Senhor adorarás. Só o Senhor prestará culto. Amém? Eu acho que Mateus é um pouquinho mais de detalhes que eu achei importante. Mas vamos voltar então para Lucas, o 4. 14. Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A sinagoga era um lugar onde, desde quando Israel tinha sido disperso pelo mundo, os judeus em todos os lugares se reuniam. Então, tudo bem, tinha Jerusalém, o templo, mas como que fazia as pessoas que não tinham, estavam longe da cidade de Jerusalém? Elas se reuniam lá na sua vila, na sua cidade, no seu vilarejo, na sua comunidade, como se fosse hoje a igreja. A nossa igreja, para nós ser a igreja, é um lugar onde eles se reuniam, adoravam a Deus, liam a lei, os profetas, né? E os letrados, os escribas e fariseus normalmente ensinavam, né? E basicamente era isso, ou seja, um lugar de ensino e um lugar de reverência e culto a Deus. Então, está dizendo que Jesus, e era no sábado, obviamente, né? Os judeus guardavam o sábado pela lei. Então, no sábado, ele entra na sinagoga como era o seu costume. Era o costume de Jesus. Se fosse hoje, eu diria o seguinte, Jesus ia à igreja todo domingo. Era o costume de Jesus. E, infelizmente, muitos hoje acham que não precisam ir à igreja. Pode ser cristão, pode ser crente dentro de casa, eu faço minha oração, eu leio a minha Bíblia, eu vejo uma pregação pela TV, sei lá onde, né? E acha que tem coisa que Deus só faz quando a gente está junto. Jesus aqui vai fazer algo maravilhoso dentro da sinagoga que só faz e fez milagres dentro da sinagoga. E quem não estava lá, perdeu. Então tem coisas que nós precisamos nos reunir, irmãos. Precisamos estar presente junto com pessoas que professam a mesma fé, que creem do mesmo jeito, que quando um está com dificuldade, o outro ajuda. Bom, isso é outro capítulo. Indo para Nazaré, Nazaré o que era? Cidade dele, onde ele foi criado, onde provavelmente as pessoas o conheciam. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga,
segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Antes de ler aqui, então, poucas pessoas sabiam ler na época. Poucas pessoas. Só os privilegiados sabiam ler e escrever. Quase ninguém sabia. Então o costume era passado verbalmente. As pessoas ouviam, passavam o que tinham ouvido, passavam para os seus filhos, assim por diante. E era o jeito das pessoas aprenderem, né, a palavra, aprenderem as escrituras. Então, quando Jesus ficou de pé, a pessoa que estava, o guardião dos manuscritos lá, entendeu o seguinte, ó, ele sabe ler. E, né, sem querer querendo, não existe isso, e, inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, deu para Jesus justamente um texto que está em, acho que Isaías, diz assim, versículo 18, é Isaías 61, de 1 a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha, isso que está em Isaías. E Jesus vai, pega o livro, o pergaminho, né? O livro do profeta Isaías, abre justamente em naquele texto, que para nós hoje é o capítulo 61, acha ali e propositalmente lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga olharam, tinham os olhos fitos nele. O Espírito Santo de Deus veio para isso, com esse propósito, hoje, para proclamar libertação, para pregar, para libertar, para curar. E se você for ver aqui, libertação aos cativos, ou seja, para quem está oprimido, para quem está com problema de saúde, vista aos cegos, para quem está oprimido pelo diabo, cativo pelo diabo, ou seja, para libertação espiritual, emocional e física. Física, emocional e espiritual. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que está dizendo? Está falando sobre a cada 50 anos tinha lá o ano do jubileu, que as dívidas eram pagas, que o escravo voltava, a terra voltava para o dono original, que as coisas eram restabelecidas, resgatadas. Então, o Evangelho é para tudo. Não é para uma área só da nossa vida. O Evangelho de Jesus é completo. É para toda a nossa vida, todas as áreas, todas as circunstâncias da nossa vida. Isso é maravilhoso. Aí Jesus fecha o livro, senta, e todo mundo fica olhando, esperando, olhando para ele, esperando o que ele ia falar, o que ele ia ensinar, o que ele ia, né? O que nós vamos aprender hoje? Sabe o que Jesus faz? Ele diz assim: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que nele se cumpria tudo. Ele era essa pessoa a qual Isaías profetizou 600 anos antes dele nascer.
E olha só, versículo 22 em diante. Ó. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, espera um pouquinho, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus. Ou seja, que eles estavam querendo o seguinte, esse aqui não é o filho de José que viveu até pouco tempo aí, José vivia, não é o do carpinteiro, conhecemos a mãe dele, os irmãos. Ele está dizendo que nele se cumpre isso. E prosseguiu. Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhum delas foi enviado Elias, senão para uma viúva de Sarepta, de Sidom, ou seja, alguém de fora de Israel. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio, ou seja, de outro país. Né? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Então, todos ouviram com consideração, até que Jesus fala que nele se cumpriu aquelas escrituras, que ele era o Messias, sobre o Messias. Nesse momento, eles que conheciam a família, conheciam a história de Jesus, não honraram, não deram honra a Jesus. Pelo contrário, o desprezaram. E, consequentemente, perderam a recompensa devido à honra a Deus. Desonraram e perderam também a bênção de honrar. Isso hoje é muito comum. Nós honramos aqueles que, pessoas que dão palestras no mundo, que falam sobre, pagam-se fortunas, mas a palavra de Deus e pessoas que dão a substância para a gente mudar de vida, são deixados de lado. Gostamos de pessoas que vêm pregar de fora da nossa igreja, mas pessoas de dentro da igreja muitas vezes não são valorizadas. Não honramos pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Preferimos honrar pessoas que vêm de fora. Então a advertência serve também para nós. Honrar os que estão de fora, mas honrar também os de dentro. Honrar. Será que Deus não está falando de modo tão simples com as pessoas que estão ao nosso redor? E a gente, porque está ao nosso redor, pessoa que a gente conhece, a gente não liga? Ou será que, por Deus falar de um modo tão singelo com a gente, através da palavra, a gente acha que não pode ser assim, tem que ser uma revelação grande? É para a gente tomar cuidado, né? E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Olha só, pegaram Jesus da sinagoga. Homens, estavam lá para ouvir a palavra de Deus. Pegaram Jesus, achando que estavam fazendo a coisa certa. Pegaram ele, levaram em cima do monte, sobre qual a cidade estava edificada, para jogar ele lá de cima. Queriam jogar Jesus lá do barranco abaixo, barranco lá para baixo. Queriam matar Jesus. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus se deixou levar até lá em cima no monte, que é onde eles queriam jogá-lo. Mas no momento crucial, ele faz o quê? Simplesmente pega, sai andando tranquilamente entre eles e vai embora. Porque ainda não era chegada a sua hora. Então, saber qual é a vontade de Deus, eu sabia como ele seria morto. Sabia que não iam tirar a vida dele, ele ia dar. Então, sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele.
E quando nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nos dá uma tranquilidade para sabermos que não vamos morrer antes do tempo. Que ainda que a gente venha atravessar tribulações, nós vamos atravessar e vamos chegar à outra margem. Então essa segurança, mas Jesus deixou eles levarem até lá em cima, para depois então olhar para eles e ir embora. Eu acho que Jesus tinha um senso de humor muito interessante. E desceu, versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Os escribas, fariseus, ensinavam, mas sem autoridade. Liam. E as pessoas não querem mais ver só quem sabe sobre Deus. O diabo sabe mais do que a Bíblia do que eu, do que nós. Mas isso não quer dizer nada. Viver o que está ali, o que está aqui, aí sim traz autoridade para a gente. E Jesus não era como os outros, ele tinha autoridade no que fazia e falava. Achava-se na sinagoga um homem possesso de Olha só, achava-se aonde? Na sinagoga, na igreja. Um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Veja onde esse espírito imundo estava operando. Na sinagoga. Na igreja. É onde, infelizmente, ainda há muitos espíritos demoníacos atuando. Várias denominações e algumas, né? Não várias, algumas. Agora, veja aqui, espírito de demônio imundo. Lucas 4, 33. Continuação, fazer o vídeo, ok? Agora, veja onde esse espírito imundo estava atuando. É na sinagoga, ou seja, na igreja, no lugar que teoricamente Deus era adorado. Olha que o diabo não respeita isso. Se não houver a unção de Deus nesse lugar, é só mais um lugar qualquer religioso. E infelizmente isso ainda acontece em algumas igrejas. Demônios atuando dentro de algumas denominações. Não todas, mas algumas, sim. Então Jesus novamente manda que o diabo cale-se, não aceita testemunho de demônio nenhum, só do Espírito Santo. Manda que saia e as pessoas ficam admiradas com aquilo. E a fama de Jesus começa a correr toda a circunvizinhança. Todo mundo começa a falar e as pessoas querem saber o que é, se é ele o Cristo, o que está acontecendo. Jesus sai da sinagoga naquele sábado, vai para a casa de Simão Pedro. Pedro era casado. Chegar lá na casa dele, quem está? A sogra dele. A sogra de Pedro está com febre, está na cama de febre. Jesus, cura minha sogra, e assim por diante. Pediram que curasse, ele obviamente curou, repreendeu a enfermidade saiu.
repreendeu a febre saiu, ficou curada. E o que ela fez? Levantou e foi servir a Jesus. Quantas e quantas vezes nós somos abençoados por Deus, Deus nos livra, Deus nos faz com que a gente não entre em frias, faz com que a gente tenha um dinheiro extra, Deus nos cura de várias coisas. Nós falamos, obrigado Jesus, valeu, e tomamos conta da nossa vida, vamos em frente e esquece Jesus, esquece as coisas de Deus. Não, ela foi e levantou para servir Jesus. Nós temos que ser gratos a Deus e entendemos que a nossa vida é um privilégio, é bênção. Então a nossa vida tem que ser para servir a Deus e ao reino de Deus. Que diz aqui, levaram um monte de gente, um monte de enfermos, um monte de pessoas endemoniadas, todos os problemas, todas as dificuldades. E Jesus passou a noite ali, o tempo todo, o dia inteiro, curando essas pessoas, libertando. E saíram demônios de novo gritando que ele era o Filho de Deus e ele repreendia para que não falassem. No dia seguinte, sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Olha a diferença. Olha a diferença aqui de Cafarnaum, né? Aqui de onde ele estava, para a cidade dele, a cidade natal de Jesus, para Nazaré. Em Nazaré, onde conheciam Jesus, não o honraram, levaram Jesus lá para cima do penhasco, para jogar ele lá do penhasco. E aqui não, que as pessoas querem que ele fique. Senhor, não vai embora não, fica aqui com a gente. Por favor, precisamos da sua ajuda. Fala mais, cura mais, prega mais. E Jesus falou, não, eu preciso ir porque eu fui enviado por Deus para pregar o evangelho do reino a todas as cidades. E novamente sai e vai pregando nas sinagogas da Judeia. Amém, irmãos?